forte é o nosso Deus. Boa noite, meus queridos irmãos. Graça e paz àqueles também que nos acompanham pelo YouTube. Nós vamos abrir a palavra do nosso Deus em Êxodo capítulo 20, para que possamos dar continuidade à exposição do quarto mandamento, a guarda do dia do Senhor. Nós vamos ler então para isso, meus irmãos, os versículos 8 a 11. Êxodo capítulo 20, do versículo 8 ao versículo 11. Eu peço aos irmãos toda a atenção, mesmo assentados, para a leitura do texto da palavra do nosso Deus, que nos diz assim: lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vamos orar, meus irmãos, mais uma vez? Querido Deus, nós te agradecemos, Senhor, pelo privilégio que nós temos de cultuar a Ti como irmãos em Cristo, como família do Senhor, e agora também o privilégio de podermos ouvir a Tua palavra, aquilo que o Senhor quer que nós façamos para obedecermos a Tua palavra, bem como também usufruirmos dos benefícios da obediência. E por isso nós queremos pedir ao Senhor que Tu possas aplicar em nossos corações esta palavra do Senhor. Que nós possamos, ó Deus, sair daqui, todos nós, conhecedores daquilo que o Senhor deseja que façamos, com dignidade, com amor, com reverência, com santo temor, a fim de que a nossa comunhão contigo seja ainda mais aperfeiçoada. Que o teu Santo Espírito, portanto, possa nos ensinar nesta noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, como nós antecipamos na mensagem introdutória a este mandamento, este talvez é um dos mandamentos mais complexos e talvez um dos mandamentos em que há maiores distorções na interpretação. É um mandamento longo, o maior de todos os mandamentos, um mandamento que é ordenado por Deus para que possamos lembrar do nosso compromisso com Ele, um mandamento que expõe não apenas a guarda do dia do Senhor, mas também o nosso relacionamento do ponto de vista do trabalho que nós realizamos ao longo de 6 dias, um mandamento que nos instrui a respeito do modo como Deus já antecipa aquilo que nós vamos usufruir no céu, na presença dele. É um mandamento, portanto, que nós poderíamos usar muitos e muitos dias para meditar a respeito do seu ensino, dos detalhes tão preciosos que ele nos apresenta. E talvez a maior dúvida que nós tenhamos em relação a este mandamento se refere às questões práticas, como, por exemplo, será que eu posso assistir a uma partida de futebol na televisão no domingo à tarde? Ou será que eu posso sair para comer com a minha família em algum restaurante no domingo? Será pecado pedir uma pizza para que nós possamos comer à noite, junto da nossa família, depois de terminado o culto ao Senhor? Mas e se eu tiver talvez que lavar o meu carro no domingo à tarde, para que eu possa assim trabalhar ao longo da semana? Estas perguntas, elas são as mais comuns quando nós tratamos acerca deste mandamento. E talvez a dúvida que nós tenhamos de fato no nosso coração é se nós não estamos desobedecendo a Deus, fazendo coisas que, num primeiro momento, não se referem necessariamente a uma adoração coletiva, pública, aquilo que nós chamamos de culto público ao Senhor. Então, meus amados irmãos, nesta exposição que eu farei agora, eu pretendo apresentar aos irmãos algumas possíveis interpretações acerca deste mandamento e talvez encaminhar
os irmãos para uma compreensão um pouco mais precisa, e eu diria até mesmo uma compreensão mais cristã acerca do que este mandamento requer de nós. Então, primeiramente, eu gostaria de expor 4 possíveis interpretações que são apresentadas a partir deste mandamento. A primeira interpretação é a interpretação que nós podemos considerar como legalista. Esta interpretação legalista é uma interpretação muito comum, por exemplo, na Igreja Adventista do Sétimo Dia. É uma interpretação literal do termo sábado, e uma interpretação bastante relacionada aos chamados judaizantes. Quem eram os judaizantes? Eram aqueles judeus que, mesmo na época do cristianismo, eles ainda pretendiam sustentar dias e formas do judaísmo. Eles eram simpatizantes do cristianismo, mas ainda exigiam dos cristãos que eles se adaptassem à linguagem e ao formato do culto cerimonial judaico. Então, por exemplo, eles exigiam que os cristãos passassem pela circuncisão na carne. Exigiam que os cristãos ainda participassem da dieta judaica e comessem apenas aqueles alimentos que eram autorizados pela dieta judaica e se abstivessem dos alimentos proibidos, conforme as instruções, especialmente no livro de Levítico. E também eles instruíam que os cristãos deveriam permanecer guardando os chamados dias santos. Então, o sétimo dia, que era o sábado, o sabat do judeu, é agora interpretado de maneira literal como sendo, de fato, o sétimo dia da semana. Por isso, os adventistas do sétimo dia entendem que é bíblico guardar o sábado, o sétimo dia da semana, porque eles interpretam legalisticamente o preceito do mandamento como sendo o sábado, o sétimo dia. E eles, então, preservam essa tradição, relacionando essa tradição de maneira especialmente ligada a este grupo de judaizantes, que eram adeptos relativamente ao cristianismo, eram simpáticos ao cristianismo, mas, como eu disse, ainda desejavam preservar algumas das formas de culto religioso judaico. Uma segunda interpretação é o outro extremo desta, é a interpretação de que Deus não mais exige de nós o cumprimento dos mandamentos. Estas pessoas entendem que Cristo, tendo cumprido a lei, Ele não mais exige de nós que nós obedeçamos aos mandamentos de maneira como ele é colocado. Portanto, não haveria necessariamente a obrigação por parte da igreja de guardar um dia da semana, seja ele o primeiro, seja ele o sétimo, seja ele qualquer um dos dias da semana. Para estas pessoas, a não observância deste mandamento não implicaria necessariamente em um pecado, porque Cristo teria abolido toda a lei, e esta lei, portanto, seria cerimonialmente, também do ponto de vista cultico, retirada, abolida da obrigação dos cristãos de obedecê-la. Então, este é o outro extremo, que não só reflete uma antinomia, ou seja, uma negação da lei de Deus, mas também uma licenciosidade, que é a liberdade que é dada por Deus aos cristãos, ela é tomada de uma maneira extrema, de uma maneira tão radical, que leva as pessoas a ignorarem aqueles preceitos, aqueles mandamentos que nos são exigidos da parte de Deus. Então nós temos dois extremos, de um lado o legalismo, de outro lado o antinomismo, que é a negação da obrigatoriedade de se observar o mandamento. Pois bem, entre esses dois extremos, buscando o equilíbrio, nós temos duas posições que são as posições mais comuns dentro da tradição evangélica, e nós poderíamos até mesmo dizer dentro da tradição reformada. O terceiro, que seria este primeiro do meio, ou este primeiro equilibrado, é a posição que a própria Confissão de Fé de Westminster, ela nos apresenta. A Confissão de Westminster, ela assume o sábado como sendo agora o domingo. Claramente, os nossos irmãos puritanos do século XVII,
escreveram que este sábado, conforme ele é escrito no mandamento, no 4º mandamento, que nós acabamos de ler, ele foi agora transformado para o domingo. E a razão por que os nossos irmãos puritanos entendiam esta mudança é porque há elementos suficientes no Novo Testamento para nós entendermos que os eventos principais do cristianismo, eles ocorreram no primeiro dia da semana, e não no sábado, não no 7º, mas no primeiro dia da semana. Portanto, os irmãos de tradição puritana, os confessionais, aqueles que subscrevem a confissão de fé, na sua grande maioria, eles tendem, então, a defender que o sábado ele foi modificado para o domingo. O dia do Senhor, portanto, cristão, não é mais o 7º, o sábado, mas é o primeiro, porque Cristo ressuscitou neste dia, no primeiro dia da semana, e, portanto, isto simbolizaria exatamente o cumprimento da lei judaica. Então, Cristo cumpriu a lei no primeiro dia. Ele matou a morte, ele ressuscitou e ele, então, venceu no primeiro dia da semana. Os principais eventos, portanto, como a ressurreição de Cristo, como a revelação do Apocalipse na ilha de Patmos, estes eventos ocorreram no primeiro dia da semana. Por isso, a Confissão de Fé de Westminster entende que o sábado cristão passa a ser agora o domingo. Mas, meus irmãos, há também uma outra posição, uma última posição, a 4ª posição, que nós também podemos dizer que é uma posição reformada, que é a posição, inclusive, defendida por alguns dos reformadores, como, por exemplo, João Calvino, como, por exemplo, Martinho Lutero. Esta posição ela é muito parecida com a posição da Confissão de Fé de Westminster. De fato, estes irmãos também entendem que Deus escolheu um dia para que esse dia seja dedicado à adoração. Todavia, a ênfase que estes irmãos reformados dão não está mais necessariamente no dia da semana, mas na razão pela qual o dia da semana foi instituído. O que eu quero dizer é que, muito embora Calvino, Lutero e outros reformadores defendam que o primeiro dia da semana é o dia em que a igreja cristã se reúne, o foco da defesa desses irmãos não está no dia, mas na razão pela qual os crentes se reúnem nesse dia. Portanto, o foco da reunião do povo de Deus é a adoração a Deus, é o culto. Isto é mais importante do que o próprio dia. E isso é tão interessante que o próprio apóstolo Paulo, em 2 textos muito significativos das Escrituras, inclui a guarda do sábado como sendo uma questão de menor importância. Quando Paulo diz isso, é óbvio que ele não está dizendo que nós não devamos cumprir a ordem, mas o que ele quer dizer é que nós não devemos tomar esta discussão da guarda do dia do Senhor com um aspecto legalista, com um aspecto farisaico, como os fariseus faziam. Aliás, nós lemos o texto aqui durante a liturgia, em Marcos capítulo 2, a respeito exatamente disso. Os fariseus, eles julgavam aquelas pessoas que, por uma razão de necessidade, precisavam colher espigas para comer. Mas eles achavam que, em razão de aquelas pessoas estarem comendo, estarem colhendo as espigas, eles estavam quebrando a lei. E Jesus Cristo mostrou para eles que o mais importante não era o dia, mas aquele que era mencionado no dia, que era ele próprio, Jesus. Por isso, em Romanos capítulo 14, o apóstolo Paulo fala a respeito disso. Ele diz que estas coisas, como o comer, como o beber, e mesmo a guarda de dias, a guarda de sábados, estas coisas são consideradas como de menor importância, no sentido de que elas não devem dividir o povo de Deus. O povo de Deus não deve considerar este aspecto como sendo algo para se dividir, como algo de julgamento entre as pessoas. Paulo diz: por que tu julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu irmão? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus.
Porque está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Isto porque alguns irmãos estavam julgando os outros com relação àquilo que comiam, com relação àquilo que bebiam e também com relação à guarda do sábado. E é tão interessante, meus amados irmãos, porque o próprio Paulo, ele desejando pregar o cristianismo aos judeus, ele ia à sinagoga no sábado, e no sábado ele pregava a palavra do Senhor, muito embora nós saibamos que o público cristão se reunia no domingo, no primeiro dia da semana. O próprio Senhor Jesus Cristo, por algumas vezes, também ministrou no sábado. Tanto é verdade que, como eu citei agora há pouco, Cristo foi inclusive questionado pelos fariseus em relação a isto. Não só neste momento, mas noutros momentos. Quando, por exemplo, ele curou enfermos também no sábado. E os fariseus focavam, portanto, no dia, no legalismo da lei, e esqueciam o que era mais importante, o dono do dia, que é Jesus. Por isso ele disse: eu sou o Senhor do sábado. Em Colossenses também, o apóstolo Paulo, ele menciona esta mesma questão do julgamento em relação a dias, em relação a formas de culto, em relação àquilo que ele menciona como sendo questões relativas à espiritualidade. Alguns se achavam mais espirituais do que outros e queriam julgar estas pessoas. Paulo diz: não façam isso, não julguem as pessoas. O versículo 16 do capítulo 2: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, bebida, dia de festa, lua nova ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então reparem, meus amados irmãos, que a grande questão aqui que está sendo mencionada é o debate em relação à razão pela qual o nosso Deus estabeleceu o dia para ser um dia de adoração. Não necessariamente o dia em que nós fazemos isto. Esta, portanto, é a quarta posição, que é uma posição também defendida entre os reformados. Então nós podemos dizer que, muito embora nós possamos admitir tanto a terceira quanto a quarta posição, aquela que nós subscrevemos na nossa confissão de fé, transferindo para o domingo aquilo que é o sábado, nós também entendemos que a razão pela qual nós nos reunimos não é necessariamente o dia, mas o porquê nós nos reunimos. Até porque, meus amados irmãos, o Novo Testamento não faz esta transposição do sábado para o domingo como um mandamento. Isto é inferido, isto é concluído a partir desta mudança do próprio povo de Deus. O que eu quero dizer com isso é que o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não determinou que nós nos reuníssemos no domingo. Esta foi uma prática da igreja cristã, que foi validada pelo próprio Jesus e pelos apóstolos, a partir do momento em que eles então também passaram a se reunir no domingo. Não há uma ordem de Jesus Cristo para que o sábado, o sétimo dia, seja transferido para o primeiro dia da semana. Esta transferência foi uma prática da igreja, uma prática apostólica, que nós então, ao longo da história, fomos mantendo. E por isso, quando chegamos no século XVII, os puritanos entenderam que, uma vez que a igreja primitiva se reunia desta maneira no primeiro dia da semana, portanto, este é o dia que o Senhor escolheu para que nós possamos também nos reunir. Mas, repito, o foco não é o dia necessariamente, mas um dia para que nós possamos nos dedicar coletivamente em adoração ao Senhor. É o dia em que o povo de Deus, em todo lugar, a igreja cristã, se reúne para focar os seus olhos, o seu coração na pessoa de Jesus Cristo. Então, este é o primeiro aspecto que eu gostaria de destacar. Nós não somos legalistas, como são os adventistas, porque não somos judaizantes. Portanto, nós não vamos defender que o sábado é o dia de adoração. Por outro lado, nós não somos antinomistas, no sentido de dizer, então,
Se não há um dia, qualquer dia. Não tem problema, por exemplo, eu ir a um estádio de futebol no domingo. Não tem problema, por exemplo, se eu não for à igreja, ficar assistindo a televisão ou fazendo outro tipo de diversão qualquer. Não, também isto é pecado. Mas estas duas últimas posições que eu mencionei são as posições mais aceitas, mais adequadas e mais defendidas entre os reformados. Aqueles que entendem que, de fato, o domingo é o dia em que nós reservamos para a adoração, e aqueles que entendem que esse dia que nós reservamos, ele deve, de fato, ser usado para a adoração. Então, este é o primeiro aspecto que eu gostaria de destacar. O segundo aspecto, meus irmãos, está na questão que se refere à santificação deste dia. Porque, como eu disse, as perguntas mais comuns são perguntas práticas. Será que eu posso lavar a roupa no dia do Senhor, no domingo? Será que eu posso comprar uma pizza no domingo, fazendo assim alguém trabalhar para mim, para que ele produza a pizza e traga à minha casa? Será que eu posso fazer isto ou aquilo? Estas são as dúvidas mais comuns. E, de fato, são as melhores dúvidas, porque os mandamentos eles devem implicar uma vida prática de nossa parte. Nós não devemos entender os mandamentos como prisões de Deus, mas, pelo contrário, os mandamentos eles nos fazem livres no nosso relacionamento com o Senhor. Então, agora eu vou tentar mostrar aos irmãos exatamente o que significa esta santificação do dia do Senhor. E, para isso, eu gostaria de levar os irmãos para o texto de Neemias. Gostaria que os irmãos abrissem, por gentileza, para que nós pudéssemos acompanhar o texto de Neemias. Veja o que acontece no texto de Neemias, capítulo 13. Neemias, capítulo 13. Este texto é um texto relativamente longo, nós não vamos lê-lo todo, mas eu gostaria que os irmãos focassem nos versículos 19 a 22. Eu penso que eles são suficientes para expor o que eu quero dizer. Aliás, o versículo 15, a partir do versículo 15, eu farei a leitura do 15 ao 22. Peço que os irmãos acompanhem com atenção. Veja o que acontecia naqueles dias, que é como começa o versículo 15. Naqueles dias vi em Judá os que pisavam lagares ao sábado, ou seja, eles trabalhavam no sábado. Pisar lagar aqui é trabalhar. E traziam trigo, que carregavam sobre jumentos. Eram os vendedores, os comerciantes, que entravam em Jerusalém para vender estas coisas, como também vinho, uvas, figos e toda sorte de cargas, que traziam a Jerusalém no dia de sábado. E protestei contra eles por venderem mantimentos neste dia. Também habitavam em Jerusalém tírios que traziam peixes, toda sorte de mercadorias, que no sábado vendiam aos filhos de Judá e em Jerusalém. Contendi com os nobres de Judá e lhes disse: que mal é este que fazes, profanando o dia de sábado? Observe, irmãos, qual é a profanação que Neemias menciona aqui? É eles entenderem o sábado como um dia qualquer, um dia para realizar o seu comércio. Eles entravam em Jerusalém como se fosse um dia comum, vendendo, fazendo negócios, trazendo as suas mercadorias, distribuindo as suas mercadorias nas vendas, nos supermercados, etc. Então, Neemias questiona isso. Por que vocês estão profanando o sábado? Acaso não fizeram vossos pais assim, e não trouxe o nosso Deus todo este mal sobre nós e sobre esta cidade? E vós ainda trazeis ira maior sobre Israel, profanando o sábado. Dando já sombra às portas de Jerusalém, antes do sábado, ordenei que se fechassem. Aqui Neemias age como um pastor. Ele proíbe a entrada desses comerciantes. Quer dizer, quando já estava baixando o sol, dando sombra, no finalzinho da tarde, falou: gente, que é isso? Fechou as portas e determinei que não se abrissem, senão após o sábado. Deixa passar o sábado. Às portas coloquei alguns dos meus moços, para que nenhuma carga entrasse no dia de sábado. Então os negociantes e os vendedores de toda sorte de mercadorias pernoitaram fora de Jerusalém 1 ou 2 vezes. Protestei, pois, contra eles e lhes disse: por que passais a noite defronte do muro? Se outra vez o fizerdes, lançarei mão sobre vós. Isso significa matar.
Veja como o pastor é bem calmo, né? Bem tranquilo, né? Se vocês aparecerem de novo aqui, eu vou passar a espada. Daí em diante, não tornaram a vir no sábado. Ninguém, né, também, né? O camarada ameaçando matar a gente aí. Vamos sair fora. Também mandei aos levitas, que eram aqueles que cuidavam do templo, que se purificassem e viessem guardar as portas. Para quê? Para santificar o sábado, o dia de sábado. Também nisto, Deus meu, lembra-te de mim e perdoa-me segundo a abundância da tua misericórdia. Então veja, meus irmãos, olha o contexto da perversão ou da profanação do sábado. Qual era o contexto? Era de considerar o sábado como um dia comum, um dia para fazer negócios que as pessoas faziam durante os outros dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, né? Eles faziam também no sábado. Então, qual é o grande ensino que nós tiramos aqui, não só deste texto, mas de vários outros textos das Escrituras? Eu tomei este como exemplo, mas todos os outros acompanham o mesmo raciocínio. Qual é o grande problema no sábado? É nós considerarmos o dia em que o povo de Deus escolhe como sendo o dia para a adoração pública, para nós fazermos as mesmas atividades corriqueiras que nós fazemos nos dias anteriores. Vou dar um exemplo. O estudante que, ao invés de cumprir os seus trabalhos de faculdade nos dias comuns que ele tem ao longo da semana, até o dia do sábado, que foi ontem, ele também deixa para fazer os seus trabalhos, para estudar no domingo. Ou aquela dona de casa que, tendo os 6 dias para lavar a sua roupa, para passar a sua roupa, para dar faxina na sua casa, ela deixa também, acumula estas coisas para fazer no domingo. Ou aquela pessoa que, porventura, tem alguns cálculos para fazer da sua empresa e ela, então, faz os seus cálculos também no domingo. Ou aquele comerciante, aquele negociador que também faz negócios no domingo, vende, troca, compra. É isto que o mandamento nos proíbe fazer. É entender o dia coletivo para adoração como um dia qualquer. Não há diferença entre o dia que o povo está reunido para os outros. Então, o que o mandamento quer nos ensinar, meus amados irmãos? Ele não está preocupado se nós vamos assistir na parte da tarde uma partida de futebol, estando na nossa casa, deitado na nossa cama, descansando. O mandamento não está se referindo aqui ao fato de nós convidarmos algumas pessoas para ir à nossa casa, para almoçar conosco, para bater um papo. O mandamento não está aqui condenando que nós, depois do culto, possamos pedir uma pizza, sair para comermos alguma coisa. O que o mandamento quer dizer é que nós devemos dedicar este dia, em sua maior parte, à adoração coletiva, como povo de Deus, ao Senhor. Porque Deus nos dá o sábado como bênção. O sábado não pode ser para nós um peso. Nós não podemos entender o dia do Senhor como sendo um peso sobre os nossos ombros. Por isso, meus amados irmãos, permita-me aqui uma observação pastoral. Nós devemos evitar, inclusive na igreja, ativismos no dia do Senhor. Porque acontece muitas vezes, não é o caso aqui, pelo que eu percebi até agora, mas há igrejas, por exemplo, que criam inúmeras atividades no domingo. Então tem o culto de manhã, tem 2 horas, aí a pessoa termina, depois do culto tem uma reunião, depois da reunião tem que ir embora correndo para almoçar, porque 2 horas tem reunião da UPA, 3 horas tem plenária da SAF, 4 horas tem da UCP, 5 horas tem da UPH, 7 horas tem o culto, e se bobear, depois do culto tem uma reunião do conselho. Não é? Ou seja, o domingo vira um dia comum, um dia para resolver negócios. E às vezes as pessoas falam, não, mas nós estamos fazendo coisas do Senhor. Meus irmãos, tudo é do Senhor. Quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei para a glória de Deus. Tudo é culto. Nesse sentido, tudo é culto. Portanto, o culto não é somente o culto que nós prestamos aqui, é toda a nossa vida de adoração, mas este culto que nós prestamos aqui, ele é um culto especial, porque agora, exatamente por isso, nós retiramos do nosso tempo comum, nós nos afastamos das nossas atividades corriqueiras, para fazermos, irmãos, um tempo de adoração ao Senhor.
um tempo de devoção ao Senhor, um tempo em que nós experimentamos uma presença mais próxima de Deus por meio da comunhão com os irmãos, em culto público. Então, o que o mandamento diz quando menciona santificação é o fato de que nós devemos cuidar para que o nosso coração esteja verdadeiramente despreocupado das outras coisas que nós podemos resolver nos demais dias da semana e nos concentremos na adoração pública ao nosso Deus. Que nós possamos dedicar a maior parte deste dia para estar em contato com os nossos irmãos, para orarmos uns pelos outros, para virmos à igreja com alegria, não com aquele peso de que temos de fazer esta atividade ou aquela, de que terá esta reunião ou aquele compromisso, aquela programação. Não. Nós devemos reservar, portanto, um tempo de gratidão ao Senhor. Por isso, meus amados irmãos, eu entendo que não é pecado quando nós tiramos parte do domingo para descansarmos, verdadeiramente descansarmos, para quem sabe irmos a um parque com a nossa família, contemplarmos a criação do Senhor, para quem sabe andarmos de bicicleta no meio da natureza, para também respirarmos aquilo que foi criado pelo Senhor, ou quem sabe convidar um irmão para ir na nossa casa para bater um bom papo. Todas estas coisas fazem parte deste dia, porque ele é um dia diferente. Se nós não fazemos estas coisas no outro dia, é no dia do Senhor que nós devemos então dispor o nosso coração. E meus irmãos, eu quero encerrar esta meditação nesta noite, trazendo também uma palavra pastoral no seguinte sentido. O apóstolo Paulo, bem como Jesus Cristo, nos textos que nós lemos aqui, tanto em Marcos capítulo 2, quanto em Colossenses capítulo 2, quanto em Romanos capítulo 8, nós aprendemos que é pecado de nossa parte quando nós apontamos o dedo para os nossos irmãos. E é muito comum que às vezes nós tenhamos a tentação de julgar o nosso irmão com relação a isto. E nós beiramos o farisaísmo. O que é o farisaísmo? O farisaísmo, meus irmãos, é aquela ideia de que nós vamos conseguir cumprir a lei. O fariseu, ele fazia tudo de errado. O seu discurso era correto, mas a sua prática era errada. Por isso Jesus chegou a dizer, faça o que eles falam, mas fique longe do que eles fazem. Porque muitas vezes nós temos a tendência de apontar o dedo para os nossos irmãos e dizer que o nosso irmão está em pecado, quebrando este ou aquele mandamento. Ora, é óbvio, meus amados irmãos, que o bom testemunho de nossa parte é exigido do nosso Senhor. É óbvio que nós temos que nos adequar a todos os mandamentos, não apenas a este. Mas o que eu quero dizer é que nós temos de ter um coração como o de Jesus Cristo. Jesus, naquele momento em que ele foi questionado a respeito dos seus discípulos estarem colhendo espigas, ele usou a própria Escritura Sagrada para denunciar o farisaísmo daquele que os questionava. Porque ele disse, mas não foi também Davi que fez a mesma coisa? Por que vocês não falam mal de Davi? Por que vocês não olham para a própria prática de vocês, para a própria lei de vocês? Porque os fariseus são assim. Eles se vestem com uma capa de legalismo, pensando que eles são capazes de obedecer à lei, quando na verdade há outras muitas coisas que eles não são capazes de fazer. Por isso eu quero confortar o coração de todos os irmãos, no sentido de dizer que este mandamento ele não quer nos obrigar necessariamente a uma prática legalista, farisaica, de termos a obrigação, mas, meus irmãos, compreendendo que o nosso Senhor Jesus Cristo já cumpriu toda a lei, inclusive este mandamento, o mandamento do dia do Senhor é um mandamento que nos induz a confiar em Jesus Cristo. Este talvez seja o principal ensino. O principal ensino do mandamento é nós confiarmos que Deus, que é provedor do seu povo, Ele vai prover todas as nossas necessidades. Portanto, eu não preciso ficar preocupado, ansioso, em fazer as coisas que eu faço noutros dias, no dia do Senhor, porque Cristo, Ele fez por mim. Nada do que eu possa fazer superará o sacrifício de Jesus Cristo por mim. Portanto, quando nós tiramos
o tempo para virmos à igreja no dia do Senhor, no domingo. Quando nós nos reunimos como povo de Deus, nós estamos despreocupados das outras coisas, porque nós temos de ter a convicção de que Cristo, Ele já preencheu aquilo que falta a nós. Nós não precisamos trabalhar neste dia, porque nós sabemos que o nosso sustento vem do Senhor. E Deus deu este exemplo ao povo de Israel, dizendo a eles: fiquem tranquilos, não precisam juntar o alimento, eu vou dar o alimento, o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Por isso nós não precisamos trabalhar no domingo, porque não trabalhar no domingo é uma demonstração de credulidade. Nós cremos que Deus vai nos sustentar, mesmo se nós retirarmos um dia da semana para descansarmos. E é nesse dia em que nós então descansamos mesmo no Senhor. Eu conheci um irmão, faleceu, ele era taxista. E era muito engraçado, para não dizer trágico, porque algumas vezes, eu pregando, ele ficava à porta, e a igreja onde eu estava era uma igreja próxima a um aeroporto. Quando o avião barulhava, ele escapava, ia embora. Eu não entendia aquilo assim no início. Depois alguém me disse: não, pastor, ele é taxista. Então, domingo, na hora que ele vê o avião, ele já vê os passageiros chegando, ele corre para o aeroporto. Corre para o aeroporto. Saía antes. Às vezes, na ceia, ele saía antes. Irmãos, falta de confiança no Senhor. Não precisa você sair correndo daqui para trabalhar. Fique tranquilo. Deus vai dar a você o sustento em Cristo, Ele promete fazer isso conosco. Então o domingo é esse dia, é o dia em que nós descansamos nosso coração, é o dia em que nós saímos de nossas casas para virmos à igreja, para usufruirmos desta maravilha de estar entre os irmãos, de nos encontrarmos. Como é bom, meus irmãos, como é bom poder encontrar um ao outro, abraçar, ver aquele irmão que nós não tínhamos visto na semana, pegar na mão ali, saber de uma notícia. Como é bom, como é gostoso, como é prazeroso isto, e isto é bênção de Deus para a igreja. Deixar de participar deste momento é, meus irmãos, atrair para si um quadro de depressão espiritual, porque aquelas pessoas que se ausentam deste momento e que acham que vão suprir a sua necessidade trabalhando e buscando outros recursos, elas vão só se cansar ainda mais. E o nosso Senhor Jesus Cristo disse: vinde a mim, vocês que estão cansados, o que significa dizer que o dia do Senhor, ele é um dia no qual nós nos lançamos no Senhor Jesus Cristo, derramando sobre Ele toda a nossa ansiedade, ouvindo a palavra dEle que nos preenche, que nos alimenta, que tira de nós as ansiedades. Cantamos com alegria dos nossos pulmões, das nossas vozes, choramos emocionados muitas vezes, participamos das orações, tomamos da ceia do Senhor. Este é o domingo, não há festa mais importante para o cristão do que esta. E se você não tem tido paciência de estar no domingo na casa do Senhor, prepare-se, porque você não vai ter paciência no céu. Porque o céu é um complemento daquilo que é o domingo. Se você vem para a igreja arrastado, se você vem para a igreja chateado, que você não quer encontrar o fulano, então você não merece ir para o céu mesmo, porque lá vai ser um domingo perpétuo. Lá não vai ter segunda, terça, quarta, vai ter só domingo. Então, se você não gosta do domingo, se você não gosta de vir à casa de Deus, de estar na presença do Senhor, avalie o seu coração. Avalie o seu coração. Porque a maior demonstração de que nós desejamos o céu é reservar o dia para, junto com o povo de Deus, nós cultuarmos o nosso Senhor. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que nós façamos isto com alegria,
verdadeira, genuína. Compre a pizza depois do culto. Convide o pastor. Mas antes, adore a Deus em comunhão com os irmãos, porque é isto que preenche a nossa alma. Vamos ficar de pé, meus irmãos?